E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O governo japonês, ele soltou um relatório sobre déficit nas contas, como é que fala assim, nas contas do governo, tá? Em questão de superávit e déficit. E ele soltou um relatório, basicamente, até 2025. Então já dá para você ter uma ideia aqui que pelo menos até 2025 o governo japonês ele vai querer manter a inflação o mais alto possível. Sim, inflação mais alto possível. Você não escutou errado não. Então já dá para você ter uma ideia de como as coisas ficarão para daqui 2 anos, tá? De acordo com o governo japonês. E nisso, por que eu estou trazendo isso? Para você já tomar cuidado com a sua parte, com a sua saúde financeira. Porque senão pode ser que dê problema, tá? Então deixa de enrolação, vamos lá, tá? E no final dessa matéria aqui, eu vou trazer uma outra matéria, que é da Associação Japonesa, tá? Dos Varejistas. Então nisso já vai dar para você ter uma ideia geral de como está o Japão hoje, tá? Em relação a empregos e alguns setores que estão em queda, tá? Então, por que eu gosto de mostrar esse tipo de coisa? Porque já dá para você ter uma noção da onde que é melhor para você procurar emprego, tá? Para onde você pode procurar um emprego mais seguro se você quer ficar a longo prazo naquela empresa, tá? Naquele trabalho você tem que ficar pulando de emprego para emprego. Mas vamos lá. O Japão espera um déficit primário menor do que o projetado de 1,3 trilhão de ienes, o que dá a bagatela de 9 bilhões de dólares. No ano fiscal de 2025, um aumento da receita tributária, embora o retorno de um superávit provavelmente não ocorra até um ano depois da meta declarada, disse o governo. Então você vê que pelo menos até 2026, 2027, eles não estão com previsão de aumentar o superávit, tá? Então já sabe que quanto mais você gasta e não vai repondo, uma hora o dinheiro acaba. Então o que o governo precisa fazer? Precisa repor esse dinheiro o quanto antes. E está repondo em forma de quê? Inflação e impostos altos. Então por isso que o cenário, pelo menos para quem mora aqui no Japão, não está de melhora. Por isso que eu sempre preguei nos outros vídeos. Invista seu dinheiro, faça seu dinheiro girar de alguma forma. Faça o dinheiro trabalhar para você. Não você ter que trabalhar para o dinheiro. Tá? A estimativa atualizada, com uma base em um cenário de crescimento econômico mais otimista, ainda ressalta um grande desafio de restaurar a saúde fiscal do país. A pior entre as economias avançadas, entre os G7. Já que o primeiro-ministro Fumio Kishida pretende aumentar acentuadamente os gastos com defesa, daquela parte dos mísseis, e com assistência social, porque eles estão falando que a taxa de natalidade no Japão está caindo, então eles querem fazer japonês ter filhos, né? Então eles precisam fazer alguma coisa, mas da forma que eles estão fazendo é um tiro no pé, só eles não perceberam isso, mas de qualquer maneira, continuando. O déficit fiscal projetado para 2025, tá, do saldo primário, que são receitas fiscais menos gastos, exceto os custos com serviço de dívidas, se compara à estimativa de 1,5 trilhão de ienes. Prevê-se que o saldo melhore para um superávit de 2,3 trilhões de ienes no ano fiscal de 2026. Tá? Menor do que a estimativa anterior do que 2,5 trilhões de ienes, se a economia crescer quase 2% em termos reais e cerca de 3% em termos nominais a longo prazo, de acordo com o gabinete do governo. Então já dá para você ter uma ideia que eles não vão aliviar o fardo do povo de maneira alguma. Se eles puderem fazer de tudo para manter a inflação lá em cima, você pode ter certeza que o governo japonês vai fazer. É aquela velha história. Você vê que na época que o Japão mais cresceu, foi a época que a inflação era a época de deflação no Japão. Aí é aquela velha história.
Por isso que eu sempre falei, eu sempre preguei, é só você olhar a história ao longo dos tempos. Não é só a história do Japão, não, a história dos outros países que cresceram também. Vê lá, inflação vezes deflação. Ainda vem uns doidos falando que inflação é boa, principalmente para o povo. A única coisa que é boa a inflação é para o governo. Para o povo, a inflação não vale nada. Tá? Mas sabe como é que é, né? É só um youtuberzinho falando, mas continuando. A terceira maior economia do mundo expandiu em 1,4% quando ajustada pela inflação no ano fiscal de 2022. O Japão já adiou sua meta de transformar um superávit primário no ano fiscal de 2020 para o ano fiscal de 2025. Isso aí foi campanha, como é que se fala assim, promessa de campanha do Kishida. Quando o Kishida estava lá fazendo sua promessa de campanha, pleiteando ser o primeiro-ministro, ele fez essa, como é que se fala assim, essa promessa de campanha, como ele falou que ele ia taxar os mais ricos também, até agora não fez isso, aumentar a taxa, né, no caso assim, a taxação dos mais ricos, e algumas outras coisas aí que ele prometeu e não fez, tá? Mas vida que se segue, continua. Embora o gabinete diga que os novos cortes de gastos tornarão possível atingir sua meta para esse ano, seu cenário de linha de base, no qual o crescimento econômico de cerca de 0,5% é alcançado ao longo prazo, estima que a sua meta de restaurar a probidade fiscal não será alcançada no ano fiscal, né, de 2032, o último ano da sua previsão atual. Então, como é que se fala assim, os mais, como é que se fala assim, pesão no chão, já estão falando que até 2032 o Japão não vai melhorar essa parte de saúde fiscal. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa está ruim, tá? Como esse tipo de política que o Kishida tem feito, mas isso aí são políticas já, como é que fala assim, derivadas de outros governos também, tá? O Kishida só pegou o barco andando, só que no caso dele ele só está piorando a situação. Em vez de tentar dar uma remediada, só está piorando. Por quê? Você vê que o Kishida está viajando muito. Tá? Praticamente assim, ele passa um pouco tempo no Japão, o resto do tempo no exterior. Eu nunca vi um primeiro-ministro que viaja tanto igual o Kishida, tirando o Lula. Tá? Não nesse governo. Tá? O primeiro mandato do Lula, eu não sei se vocês se lembram, tá? O primeiro mandato do Lula, o Lula viajava pra cacete. O Lula teve não sei quantos passaportes aí. O cara viajava pra caramba. Tá? O Kishida tá a mesma coisa. Ele tá seguindo o mesmo passo que o Lula fez, o Kishida tá fazendo a mesma coisa. Só que o grande problema do Kishida, é que ele tá distribuindo dinheiro. Ele tá tentando fazer uma política de bom menino, aquela política de boa vizinhança, tentando fazer, como é que fala assim, acordos e conchavos, dando dinheiro, praticamente assim, estou comprando o seu acordo, é o que não resolve na saúde fiscal. É burrice esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade. Eu não gosto de usar esses termos socialistas, esse tipo de coisa assim, mas na parte, como é que se fala assim, de muita assistência social para fora, sem retorno, na parte fiscal, é complicado. Tá? Ser administrador, você administrar seu dinheiro, você tem que ser meio frio. Não adianta você querer ter um cocoró tatacá e você ter um coração assim sentimentalmente quente, né? Porque isso aí não vai, coração quente não melhora a finança. O que melhora a finança são ações, e determinadas ações são ações frias, o famoso desmetai ali. Então tem que tomar cuidado com certas coisas, sim, tá? Eu sei que muita gente não gosta de escutar esse tipo de coisa, mas é uma realidade. Tá? Mas continuando. As projeções não levam em conta os planos de aumentar o orçamento estadual para os cuidados infantis, uma área que o Kishida se concentrou, já que os detalhes ainda precisam ser elaborados sobre a melhor forma de garantir o financiamento. Você vê que o Kishida está falando que vai fazer. Quem acompanha a política do Japão já deve ter visto isso. Só que ele não tem nenhum plano concreto para arrecadação de dinheiro. Então o que ele vai fazer? Aquela velha ideia: impostos. Tá. Ele, no entanto, reflete um aumento planejado do Japão
tá, de 43 trilhões de ienes nos gastos com defesa nos próximos 5 anos, até o ano fiscal de 2027. Então, se juntar defesa, essa parte dos mísseis que o Japão vem comprando, e essa parte das crianças aí, como é que se fala, vai dar um aumento de 43 trilhões de ienes até 2027. Só que o Japão registrou uma receita tributária recorde de 71,14 trilhões de ienes para o ano fiscal de 2022, ajudado por pagamento de impostos corporativos mais altos em meio ao abrandamento do choque, do coronavírus e a aceleração da inflação, que aumentou as receitas de impostos sobre consumo. A japonesa aumentou a receita, o imposto sobre consumo? Não, continua 8 em 10. Só que essa parte que falou assim, aumentou as receitas de impostos sobre consumo, o que é? Valores mais altos, poucas vendas. Na reportagem da Associação Japonesa de Varejistas, da Japan Chain Store Association, você verá isso muito claro que eu venho falando. Tá? Quem acompanha o canal também deve se lembrar dessas partes da Japan Store Association. Tá difícil hoje, hein? Então você vê que o Japão está tomando um caminho inverso. Aquele caminho, de melhora fiscal. Por isso que eu vim falando, se o Japão não tomar cuidado, ele vai ter uma saúde fiscal igual ao do Brasil. Tá? Então a coisa está ficando complicada, está ficando muito complicada. Né? O aumento dos preços dos bens de uso diário e a perspectiva de inflação arraigada ameaçam esfriar o sentimento do consumidor, ao mesmo tempo que complicam os esforços do Banco do Japão para manter as taxas de juros ultra baixas, para aumentar uma inflação estável de 2% acompanhada com crescimento salarial. Os salários reais no Japão vêm caindo, enquanto a inflação vem acelerando, afetando negativamente os consumidores. É aquela velha história. Se o seu salário perde valor e as coisas continuam subindo e o seu salário não acompanha essa desvalorização, o que você acha que acontece? As pessoas tendem a consumir menos e de forma forçada, não é porque elas não querem, é porque, é forçado esse tipo de coisa. As pessoas devem ter percebido que esse ano o imposto veio uma paulada. E aí? Tá um imposto residencial. Então tem muita coisa que tem que se tomar cuidado, sim. Há muito, por sinal. Com base nas últimas projeções do governo, os preços ao consumidor, um indicador importante da inflação, aumentarão 1,9% no ano fiscal de 2024 e 1,8% no ano fiscal de 2025, antes de aumentar para 2% em 2026. Então eles já estão prevendo inflação para 2024, 2025 e 2026. Vou ler de novo. 1,9% para 2024, 1,8% para 2025 e 2% para 2026. Então serão 3 anos de aumentos encarreados. Então já dá para você ter uma ideia que se os produtos, se Deus livre e guarde, como é que você diz, deu um jeito na guerra da Ucrânia nesse meio tempo, muitos dos commodities vão ter, uma estabilização de preço. A não ser que aconteça alguma outra nhaca no mundo, na parte de alimentação. A parte da Ucrânia, como a Ucrânia é um grande produtor de grãos e ele vai começar a escoar, vai dar uma certa estabilidade. O que vai acontecer? Os preços tendem a dar uma parada na inflação. Aí o que pode ser que aconteça nesse meio tempo? O governo aumentar os impostos. O imposto sobre consumo no Japão. Ou algum outro imposto para poder levar esse indicador de inflação. Porque se eles estão fazendo esses indicadores de inflação de 1,9%, 1,8% e 2%, algumas ideias o governo japonês já deve ter engatilhado. Porque eles têm que montar vários cenários. Porque se eles montaram um cenário só, de acordo com a ideia atual, sem ter um plano A, um plano B, um plano C e um plano D, eles vão cair do cavalo. E muito.
Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque a arrecadação com impostos determinados, se a inflação parar de crescer, vai diminuir. Só que os gastos que o Kishida está fazendo na parte da defesa e das crianças vão ser muito altos. Você vê que os próprios gastos já excedem mais da metade da arrecadação do governo. Você vê que o governo ele arrecadou 71,14. O aumento nos gastos vai chegar a 43. Então você vê que é mais da metade. Isso fora os problemas internos que o Japão tem todo ano. Você vê que todo ano tem problema de enchente, dependendo da situação. Tem os taifus que passam, que quando não passa arrebentando tudo, tá? Ele passa alagando. Tem terremoto. Você vê que tem pandemia, que às vezes pega os governos de calça curta. Você vê que tem época que dá aquele tsunami. Então, existem variações no mercado, né? Variações cambiais, variações de uma série de coisas. Então, como é que se fala? Se o governo Kishida, se ele não fez prospectos para tudo isso, você pode ter certeza que eles vão querer enfiar a mão nos impostos de alguma forma. Aí nisso você já sabe o que vai dar. Tá? Coisa boa que não vai ser. Mas continuando. Ó, só para você ter ideia, a aprovação do Kishida chegou a 35%. Já dá para você ter uma ideia de como a coisa está caindo. Como é que os japoneses estão ficando, como é que fala assim, insatisfeitos com ele. Por quê? É uma política errada atrás da outra. Em vez de fazer uma política, vamos consertar a parte fiscal primeiro, ou vamos consertar tal coisa, não. Ele quer dar tiro para tudo quanto é lado. Só que nisso de dar tiro para tudo quanto é lado, ele está dando muito tiro errado. Esse problema que vai ter com o chip agora, com os maquinários de exportação que começou no dia 23, né, em relação à China, isso vai dar uma dor de cabeça para ele? Vai. E muito. Tá? E além de outras coisas que vem acontecendo. Tanto que Hong Kong já começou a retaliar certas coisas em relação à exportação e importação do Japão. Então vocês vão ver a nhaca que vai dar isso. Mas continuando. Durante o período de crescimento do salário nominal per capita de 2,6% no atual ano fiscal, provavelmente não ganhará mais força, pois diminuirá para 2,5% no ano fiscal de 2024, antes de subir para 2,6% no ano seguinte. Você vê que o governo Kishida está sonhando pra cacete, que vai ter um aumento salarial de 2,6% para 2025. Tá. Você vê que ele já está falando que 2024 já vai ter uma diminuição na parte salarial, de aumento de salário. Então você vê que se a inflação continuar subindo e dá uma diminuição ainda mais na parte salarial das pessoas aqui no Japão, a coisa só vai piorar. Tá? Por isso que eu falo que a perspectiva do Japão não é de melhora, infelizmente. Tá? Por mais que eu queira que o Japão cresça, eu quero, como é que se fala assim, que a coisa melhore, porque se melhorar para o Japão num todo, pô, melhora para todo mundo. Parte salarial, parte empregatícia, dá para trazer mais pessoas do exterior para trabalhar aqui, melhora para todo mundo. Tá? Mas do jeito que a coisa está, não vejo melhora, tendência de melhora. Tá? A dívida do governo, ó, presta bem atenção, a dívida do governo do Japão é mais do que o dobro do tamanho de sua economia. Então, se o Japão arrecadou 71, você pode ter certeza que a dívida do Japão é mais de 150 trilhões de ienes. E aí? Da onde você tira e não repõe, uma hora acaba. Só que se tratando de um país, a coisa só piora. Então, eles têm que tentar fazer a arrecadação de alguma maneira? Sim. E de que maneira que é? Que o governo faz a arrecadação? Impostos. Se ele não pode aumentar o imposto de forma direta, ele vai fazer de forma indireta. Qual que é a forma indireta? Inflação. Tá. Continuando aqui. A dívida do governo do Japão é mais do que o dobro do tamanho de sua economia, com mais da metade detida pelo BOJ como parte da sua poderosa política de flexibilização monetária do país da última década. Né? Aquela forma. O que é? Títulos. O Banco Central manteve os custos de empréstimos extremamente baixos para atingir sua meta de inflação de 2%, mas
os futuros aumentos nas taxas de juros aumentarão os custos de serviço da dívida do Japão. Espera-se que as taxas de juros nominais a longo prazo fiquem estáveis em 0,4% nos 3 anos até o ano fiscal de 2025, de acordo com o gabinete. Isso vai depender de muitas variantes. Tá? Eu não vou elencar aqui, porque senão a coisa vai ficar mais longa do que já está o vídeo. Agora vamos para a Japan Story Association. Tá? Agora é a realidade do Japão. Aquela perspectiva ali do governo, que o governo soltou, aquela ali é a história da carochinha, tá? Que muita coisa pode mudar. Por isso que eu falo que os caras estão tentando mostrar algo que eles não têm. É complicado. Mas vamos à realidade agora aqui. Agora o real. Não o que é ideal, o real. As vendas no mês passado nos principais supermercados do país foram de 1,809 trilhão de ienes, um aumento de 2,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior, em comparação com as lojas existentes, e um aumento pelo quarto mês consecutivo. Se olha esse primeiro parágrafo, nossa, tá lindo. O Japão está prosperando, a coisa tá linda. Você vê que eles colocam, eles dão uma ênfase assim que parece que a coisa está prosperando pra cacete, né? Continua comigo aqui. Ó, quando eles colocam lojas existentes, por quê? Porque houveram falências. Tá? Então, no meio dessas falências, esses números não entraram. Entre termos de vendas por produto, embora os consumidores continuem a abster-se de comprar produtos alimentares devido aos desejos crescentes de poupar dinheiro, vou ler de novo, em termos de vendas por produto, embora os consumidores continuem a abster-se, estão diminuindo as compras, estão segurando as compras, de comprar os produtos alimentares devido ao desejo crescente de poupar dinheiro, as vendas aumentaram devido ao preço na loja, devido aos valores, tendo o valor de venda aumentado 3,7% em face ao mesmo mês do ano anterior. Então você vê que eles não ganharam por volume de venda, por quantidade de produtos. Eles ganharam por preços altos e não por volume de venda. Só que, para você que trabalha aqui no Japão, para mim que mora aqui no Japão, para as pessoas que pretendem vir do Brasil para cá para trabalhar, o importante é volume de venda. Quanto mais vender, a empresa vender, quanto maior a quantidade, maior ela vai ter de pedidos, mais pessoas ela vai precisar para trabalhar, para repor aquele pedido, de mais horas trabalhadas. Quanto menos produtos vender, menos horas trabalhadas, menos vai precisar de repor pessoas, menos vai precisar de contratar pessoas. Então, é aquela velha história, se ela pode vender um produto, tá? Para que ela vai ter que ter gasto com 4, se ela pode ter um? E é essa a ideia da inflação que está matando muitos empregos, muitas horas trabalhadas aqui no Japão, e muita gente não percebeu ainda. Tá? Mas continuando aqui. Além disso, as vendas de cosméticos e estojos para transporte aumentaram devido ao aumento na demanda por passeios e viagens. Então as vendas de ração para animais de estimação e jogos de carta também foram fortes. Então, cosméticos. Quando eles falam estojos de transporte, são os mais variados possíveis. Tá? Desde mala para transporte de carro, de cachorro, mala de roupa e etc. Tá? Estojo de maquiagem são os mais variados possíveis. Você vê que ração para animal e jogos de cartas cresceram bastante. Jogos de cartas tem os mais, como é que se fala assim, os mais indefinidos possíveis. Então você vê que tem desde Pokémon até o baralho comum. Tá? Por outro lado, as vendas de itens de vestuário como ternos tiveram dificuldades e as vendas caíram 2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então já sabe que a parte têxtil que faz ternos, essas fábricas não estão boas das pernas, como é que se fala assim, para contratação e para horas de trabalho, se houver uma queda de 2%. Tá? Além disso, as vendas de eletrodomésticos como ar-condicionados, geladeiras grandes e aspiradores de pó caíram 25,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então já dá para você ter uma ideia que trabalhar em fábricas de ar-condicionado, geladeira grande e aspiradores de pó está um grande risco. Tá? Para ter uma queda de 25,6% é muita coisa.
A Japan Chain Store Association, que conduziu a pesquisa, disse: as vendas gerais ultrapassaram o mesmo mês do ano anterior, mas na questão de valores. Mas o número de produtos vendidos continua diminuindo. Então é aquela velha história, menos horas trabalhadas cada vez mais. Esperamos que o aumento de preços continue e estamos preocupados com o impacto no consumo. Se a própria associação, dos varejistas do Japão está falando que está preocupada com o impacto no consumo, já dá para você ter uma ideia que tem muita coisa que não está legal. Tá? Então, fique atento aí que nem tudo que reluz é ouro. Então vai ter muita matéria por aí, como por exemplo, eu coloquei aquele primeiro parágrafo aqui, que ressalta parece uma coisa linda, que não é. Dá aquela floreada que parece que a coisa tá bacana, enquanto se você pegar o resto da coisa ali, você vê que tá um monstro de 7 cabeças. Tá? Então tome cuidado com sua saúde financeira. Tá? Que você vê que o prospecto para até 2025 e 2026 não são bons. Então, se você tiver dinheiro, invista seu dinheiro de alguma maneira. Se não quiser investir seu dinheiro no Japão, invista no Brasil. Mas invista dinheiro, não deixa dinheiro parado. Não deixa dinheiro parado em conta bancária no Japão, porque conta bancária no Japão não rende juros. Os juros das contas bancárias no Japão são tão pequenos, são tão pífios, que não vale nem ser mencionado que tem juros. Então não deixe dinheiro parado. Só deixe dinheiro parado na conta bancária aqui do Japão aquilo que é extremamente para uso urgente. Vou deixar 300 mil ienes, por exemplo, porque se eu tiver que comprar uma passagem e sair correndo, eu tenho. Se você tiver além disso, invista esse dinheiro. Não deixe esse dinheiro parado, porque você vê que a coisa aqui no Japão não está legal. Você ficar criando grandes montantes aqui, deixando... Por exemplo, se você tiver 8 milhões de ienes, esses 8 milhões de ienes, eles poderiam ter rendido já para 2 milhões de ienes, se você tivesse investido em outro local. Ao longo desse tempo, se você tiver, 5 milhões de ienes, quanto tempo você levou para juntar esses 5 milhões de ienes? Só que se esse dinheiro, esse tempo todo, que você levou para juntar os 5 milhões de ienes, você tivesse aplicado, tivesse separado aquele dinheiro de emergência que você deixa parado ali, tá? Ou você aplica esse dinheiro em algum fundo que você consegue resgate rápido, ou você deixa parado. É fundo de emergência, tá? Tirou o fundo de emergência, aplique, porque esse mesmo tempo que você demorou para juntar os 5 milhões de ienes, ele poderia ter te rendido 5 milhões 500 ou 6 milhões, dependendo da aplicação que você fez. Você teria ganhado 1 milhão a mais ou 500 mil ienes a mais nesse período, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então, não marca bobeira. Tá? Porque você vê que a coisa não está boa e a coisa não está com cara que vai melhorar. Tá? De acordo com o próprio governo. E aí? Tá? Mas é isso aí, família. Vamos encerrar por aqui porque o vídeo ficou longo, né? Maido!